Olá, seja bem-vindo. Começa agora o espaço mais democrático na rede mundial de computadores. A tecnologia sempre a serviço da informação e do entretenimento. Começa agora marciochaves.com. No programa de hoje estamos recebendo Fábio Ferreira, professor e escritor, e também Patrícia Tavares, que além de fazer a divulgação do trabalho do Fábio, também é pedagoga. Esse bate-papo vamos estar falando sobre as obras que estão sendo colocadas pelo autor. Mas antes, sempre o cumprimento aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário, em todas as esferas. E o cumprimento maior a você, que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Nos estúdios, Fábio Ferreira. Tudo bem? Maravilha, Patrícia Tavares. E juntamente com o gato e o muito mais, né? Monstros, gatos, quer dizer, realmente tá bem sortido. É um universo de gente diferente. Fábio, há muito tempo a gente não bate esse papo no ar aqui, a gente não conversa, já desde os idos de 2005, já 2006. Faz um tempinho. E agora me deparo com você já escrevendo há um bom tempo. Já está colocando as suas obras há um bom tempo aí à disposição das escolas. Fala para mim, como é que é isso? Filho de peixe, peixinho ela, como é que é? Então, Márcio, na verdade a gente está nesse caminho aí já faz uns 10 anos, né? Desde 2010 que foi o lançamento do primeiro livro, dos dois primeiros livros, A África do Nambiara, que ainda está em edição, e o outro que era, ainda bem que é todo mundo diferente, que esgotou, né? Talvez seja reapresentado aí no ano que vem como reedição. E foi esse convite assim. Esgotou geral mesmo. A editora agora está considerando, porque desde 2010 que a gente tem esse trabalho direto, antigamente era a CEDI, que era uma editora de Minas Gerais, ela passou para São Paulo e hoje se chama Bombom Books. E de lá para cá foram várias coleções, mesmo em 2010, acho que a gente chegou a soltar umas 5 ou 6 coleções. E daqueles que ficaram lá, muitos ficaram perdidos sem reedição. E agora a gente está voltando para esses títulos. Resgatando isso aí. Resgatando, É a satisfação para o ator quando fala esgotou. Nossa, qualquer coisa de maravilhoso. Né? É um Grammy, bom né? quando as pessoas Oscar. pedem um livro e pedem para assinar, mas é muito bom também quando você eu estou procurando e não acho. Você fala assim, então, eu também não tenho, porque acabou. Né? Mas é um trabalho que a gente tem feito aí há 10 anos com uma jornada interessante de uma descoberta aí. E a Patrícia agora fazendo parte desse time também, nesse trabalho juntamente com o Fábio. É uma satisfação, porque trabalho tanto tempo com esse público infantil, uma forma mais uma educação escolar, né? E assim com o Fábio, desta nova forma, assim, é muito prazeroso, né? Você levar um livro de boa qualidade para as crianças, né? É tudo de bom, né? Você tem o pessoal pedagógico junto com essa construção, é maravilhoso, né? Você tem o suporte e o aval, né, Fábio? Que é muito bom. Então, porque apesar de eu trabalhar como professor esse tempo todo, a minha área de atuação é mais os adolescentes, né? O ensino fundamental dos anos finais. Para o público infantil, o único trabalho que eu tenho mesmo de contato é a produção desses livros, né? E não foi fácil lá no começo, porque a gente nunca lidou, mas você vai pelo processo de observação e tal. E aí quando você encontra, por exemplo, quando a Patrícia vem e acha que tem como trabalhar, e propõe como trabalhar, e tem sugestões do que fazer com eles, aí a gente diz assim, acertamos. Quando a gente traçou esses caminhos aí. E tem dado certo, né? A gente tem um retorno muito legal. Qual foi o primeiro? O primeiro é a África do Nambiara. Patrícia, mostra aqui, tem mais aqui para a câmera, para a gente, para a sua aqui. Esse é o primeirão. Maria Clara está pegando aí. Patrícia é o primeiro, a África de Dona Nambiara. Como é que nasceu esse livro, Fábio? Então, na verdade, eu já, desde 2005, 2006, eu já vinha construindo um caminho de pesquisa sobre cultura africana e afrodescendente no Brasil. E um pouco ficou como referência, né?
modéstia bem à parte mesmo, porque fiquei um pouco como referência de alguns contatos. E a editora precisava de alguém que escrevesse sobre o continente africano na tentativa de fugir do estereótipo da fome, da miséria, do povo sofrido, do trabalhador e tal. A gente pode tentar fazer alguma coisa assim. E aí nasceu essa personagem incrível que é a Dona Biá, que meio que ensina para as crianças o que o continente africano possui, que a gente quase não ouve falar, né? Da importância na história, da importância do desenvolvimento tecnológico para a humanidade, da importância do próprio surgimento da humanidade. E esse emplacou e foi, né? Foi um sucesso danado, ainda faz um sucesso danado, né? A África do Dona Biá. E foi assim que começou esse caminho. Fábio, me diz uma coisa, até para descontrair um pouquinho aqui, a gente sabe que o pessoal quando vai compor música, rock and roll, balada, geralmente toma um copo de leite antes, né? Na base do leite, né? E como é que é para compor, para escrever o autor, o escritor? Como é que funciona? Eu acho que assim, processo de escrita, eu acho que qualquer processo de composição é muito particular, né? Eu não tomo um copo de leite antes, e nem muito outra coisa, não sei café, né? Que é uma coisa que eu sou viciado. Mas eu acho, Márcio, assim, para mim funciona assim, os livros eles nascem com muita antecedência. As histórias, os personagens. Quando a editora me convida para a gente encampar uma coleção, depois que a gente faz inúmeras reuniões de pauta para acertar os temas e tal, aí quando eu me vejo sozinho, agora sou eu. A bola está comigo agora é minha vez, né, meu espaço. Na verdade, a coisa já vem na cabeça. Já vem a sinapse, já vem acontecendo, já vem pipocando. Até os personagens. Quem escreve vive de duas coisas que são fundamentais: de ler. Eu acho que não há como você falar que escreve sem ser leitor, e da observação da sociedade, da observação das pessoas na rua, da observação do comportamento das pessoas na rua. E aí você vai criando esses enredos, você vai criando e formatando esses personagens, e até que tem a menor parte delas, que, na minha opinião, que é sentar e escrever. Eu sentar e escrever é a coisa... já está na mente. Já está na mente, né? Às vezes acontece de, no meio... a última experiência que eu tive, que levei um tempo longo na escrita de um adulto, depois talvez a gente possa até conversar sobre ele, ali houve situações ali em que os dedos não acompanhavam a velocidade do que já estava pronto. Já estava pronto, né? já. Angustiava aquilo de você querer ser mais rápido na digitação, mais rápido, porque já estava pronto, né? Eu acho que tem um pouco isso, né? As coisas a gente vai construindo ao longo da vida, né? Ao longo do processo observatório. Não que a gente está pronto para escrever sobre qualquer coisa, mas sobre aquilo que gosta, flui muito melhor, fácil, né? Bem mais fácil. Quando a gente senta para escrever uma matéria a respeito disso, fala, pô, mas não é minha vibe, mas já tenho que escrever. Sim. Mas quando se fala, vou escrever algo sobre o que eu gosto. Aí é outra coisa, né? Aí é um prazer que tá. E com conhecimento de causa, né? Porque a gente vai mesmo colecionando experiências ao longo da vida que tem a ver com aquilo que a gente. Muitos personagens nascem daquela parceria com alguém que você observava. Muitos, aquela coisa de que. Muitos. Hoje eu revelei uma coisa curiosa lá para uma aluna minha hoje, na aula que dei pela manhã, uma aluna que está no 8º ano, e aí a gente também, eu vou dar um spoiler, mas acho que a gente vai conversar nessa mesma conversa sobre isso. Nós temos uma coleção agora para adolescentes que vai sair. E hoje eu contei para ela que um dos personagens tem um pouco dela. Na verdade, um dos personagens não, a turma toda dos personagens da coleção que vai sair é toda uma turma de sala de aula que não eram meus alunos, eu acompanhava um aluno autista nessa turma, e que eu fui pescando nome, fui pescando trejeito, comportamento, frase. Foram colaborando para a construção da obra. Eu acho que é isso, né? O escritor é essa esponja de observar de um tudo que você... Percepção, né, Fábio? Não, Patrícia? Essa percepção de conseguir ver além de uma simples ação, ver as personagens. A gente às vezes entra em roubada, né? Você está no ônibus, você escuta a conversa alheia, porque é interessante a conversa alheia, porque na verdade ninguém escreve para além, por mais que você crie universos que são imaginários, você não deixa de escrever sobre a vida. Todo mundo escreve sempre sobre a vida.
E aí, às vezes, você pega ali o personagem, você está observando demais uma figura que é diferente e tal, pô, essa pessoa aí dá para caber como personagem de livro. Mas é isso, a gente passa a ser esponja das relações que a gente vai construindo, né? Acaba sendo. É muito difícil que alguém diga assim, mas quem sou eu na sua. Então, é muito difícil, né? Porque às vezes os personagens é um conjunto de várias pessoas que você conhece ou várias situações que você passou, né? Vem aquela composição, né? Um pedacinho do DNA de um, exatamente, o DNA de outro, e aí faz a formatação. Patrícia, nesse universo literário, a gente observa, né, que sempre teve os clássicos para leitura, né, da literatura nacional, que sempre foram colocados à disposição dos alunos. E, de repente, agora a gente observa que uma nova roupagem está vindo, uma nova linguagem está vindo. A linguagem atual, ela realmente reproduz aquilo que as crianças estão aptas a ler, ou, na verdade, nós é que estamos nos adaptando a uma nova verdade, a um novo fator, a um novo ser? As crianças nascem hoje com o celular, praticamente avisam os familiares que nasceram quase, né? Na sala do pátio já sai teclando. E em relação à literatura, como é que você observa isso? Eu observo que o clássico, ele é um patrimônio da sociedade, um patrimônio cultural, e ele permanece nas gerações. O que a gente tem nesse contexto de dinâmica social, das modificações e da evolução mesmo dessa sociedade, algumas necessidades. E a literatura, a arte, aqui nós estamos falando da literatura, ela vem trazer essa contribuição. Olha, nesse novo olhar, nessas novas pessoas, né? Então é importante, vai ajudando nesse processo de autoconhecimento e desenvolvimento. E as crianças bem pequenas, se nós estamos falando de literatura infantil, mas é um universo, pensa-se sobre eles, mas aqui é um campo vasto para pais, para professores, para todos. Mas tratando dos pequenos, que a gente trata com as personagens que o Fábio traz aqui, desse imaginário infantil, se nós formos pensar, no século passado, essas crianças eram vistas como mini-adultos. Então, hoje, essas crianças, elas são vistas como seres pensantes, autônomos, e que produzem seu próprio conhecimento, são donos desse processo. Então, assim, isso é muito enriquecedor, né? Quando eu olho esses livros, e assim, eu já conheço até o Fábio em outros locos de ação, eu vejo exatamente isso, que ele retrata aqui essas observações e os princípios que ele trazia em todos os locais, sabe? Assim, então, é uma obra pensada para essa dinâmica social, para essas vivências, para quem eu sou enquanto autor e para quem está ali sendo na vida, ali em desenvolvimento, disposto a receber. Né? A criatividade. Ler um livro é acionar o imaginário. Mesmo com gravuras e tudo mais, a criança acaba viajando naquela história. Ler já é uma viagem, né? E ler um livro que desenvolve para você, que traz para você uma forma de pensar, feito enquanto criança, deve acessar ainda mais a imaginação. Qual o benefício disso, Patrícia, para as crianças? A imaginação, ela é uma fonte de criação e ela é um alicerce assim, para as produções futuras. Olhar essa imaginação, esse mundo simbólico, ele traz para você um jeito de entender esse mundo. Numa outra linguagem, eu vou compreendendo quem sou eu nesse mundo e que mundo é esse que está aí posto. Então, assim, não é brincadeira de criança, imaginação, é muito pelo contrário, é bastante sério. É uma brincadeira que começa quando criança e fica sério quando adulto. Vira profissão, né? Vira. Mais ou menos. Vira profissão. Como é que é a aceitação do público hoje? Eu digo público, a gente fala das escolas, né? São livros incríveis, assim, por conta do que eles trazem, né? Os valores, os princípios, a questão do preconceito, a questão
esse livro que esgotou, ele é incrível, que ele trata da diversidade, né? Assim, se ele voltar... São temas que acabam estando bem linkados com as dificuldades da sociedade atual. Sim. Os desafios da sociedade atual. Exatamente. Hoje nós vivemos essa questão ansiedade, depressão, angústia, medos. Cada vez mais, né? Cada vez Na verdade, mais. Acho que a gente tem uma dificuldade hoje, por muito excesso, de conseguir ter um controle e até um controle conceitual do que a gente sente. Então, a ansiedade, por exemplo, é um problema que Nossa, só todo mundo, né? Não só entre adotado, acho que realmente é toda a sociedade, mas porque a gente criou uma sociedade tecnológica de resposta imediata. Então, imagina, quem viveu um tempo de ter parente, de trocar carta, tinha que esperar o correio. Eu mesmo quando jovem, quando criança, eu redigia as cartas da minha mãe para minha avó. Aquela que se redigia as cartas, né? E você fazia uma pergunta ali que a resposta viria um mês e meio depois. Isso. Né? Como está todo mundo? Espero que esteja chegando bem, que encontre todos bem. Toda aquela redação de apresentação da carta, toda aquela... que condizia com esse tempo. Sim. Né? Aí hoje você tem aplicativo de comunicação imediata que, né, e aí você manda a pergunta, se em 3 segundos ninguém te responde, você começa a pôr ponto de interrogação, daqui a pouco você está com 15 pontos. A primeira capa do Almaço, a primeira parte do Almaço, hoje se resume no WhatsApp ao TB ponto de interrogação. Tudo bem? Ponto de interrogação. Exatamente, né? Quer dizer, é uma página inteira. Não dá como a gente não fazer relação de que a gente acelerou o processo de ritmo das relações humanas. E a consequência disso é a ansiedade. O feedback ficou instantâneo, né? Recentemente mesmo o WhatsApp criou o acelerador de áudio. Né? Como é que a gente se relaciona com as pessoas de carne e osso que não tem áudio a ser acelerado? Né? Então, quer dizer, na verdade a gente está num processo de esgotamento de tempo. É natural que você tenha ansiedade. Se você tem ansiedade, você tem a frustração como consequência. Se você tem uma frustração constante, você chega na depressão. Quer dizer, na verdade a gente desencadeou uma série de questões emocionais que já não criamos isso. Sempre existiram. Eu acho que nós intensificamos. E hoje a gente está, às vezes eu vejo com uma dificuldade de encontrar referência segura do que elas são. O que é a ansiedade? O que é a minha frustração? Entendimento do que é daquele sentimento. Que nome que eu dou para esse sentimento? Como é que identifica esse sentimento? E já é confuso ter que lidar com isso. Né? No processo de formação. É para todos nós. E para o adulto é difícil, imagina para a criança que está tendo contato até com o porque mundo, tudo com as que a emoções. gente sente é legítimo. Sim. Né? Então, essa coleção, por exemplo, dos sentimentos, ela partiu com essa visão da gente tentar entender e tentar dizer para as crianças que, primeiro, é natural que você sinta ansiedade, é natural que você sinta tristeza, é natural que você sinta medo, é normal, as pessoas sentem isso, só que existem formas de você conseguir lidar para que isso não atrapalhe sua convivência com os outros, não atrapalhe o seu desenvolvimento como pessoa. Existem maneiras de você conseguir suavizar isso. Ou seja, leva ao entendimento do que eu estou sentindo e me dá ainda noções de como eu posso lidar com isso. Sem o viés da condenação. Sem condenar, sem impor. Olha, você não pode ter medo. Né? Não, você vai ter medo porque todas as pessoas sentem medo. O medo é natural. Né? Porque ele é natural, ele inclusive é instinto salutar, emocional, né, salutar, muitas vezes. ele é um processo de preservação, mas ele não pode nos engessar dos processos das relações sociais. Então, acho que é um pouco isso que a gente vem trabalhando com as crianças, especificamente com as crianças, tem sido esse caminho que a gente... Eu só sou destemido por conhecer o medo. Se eu não conhecesse o medo, eu não saberia também qual a sua medida. Então, eu não sou destemido por não conhecer o medo. Você comentou sobre o acelerador do áudio aí, do WhatsApp. Isso já me fez pensar aqui o porquê que estão acelerando os áudios, né? Então, qual a necessidade de acelerar os áudios? Porque a gente criou uma impaciência de ouvir o outro, né? A gente tem que ouvir o outro. E assim, o que mais me preocupa disso é que a gente traz essas relações agora, virtuais para as relações nós temos que ouvir reais. o outro tem também uma necessidade de falar muito. Também é se verdade, falar, né? quer dizer, qual é? Que quando a gente cria um acelerador né? de áudio, eu tenho que reduzir o áudio que estão me mandando. Quer dizer, as pessoas não têm paciência para ouvir e outras pessoas realmente têm uma necessidade muito grande de falar. Ou quem fala muito também não ouve. Né? Sim. Então, e aí a gente está se perdendo nesse processo. Aliás, não é de processo. hoje. Né? A gente tem se perdido nesse processo de comunicação.
da sociedade já faz um tempo. Objetividade e intolerância estão ali bem próximos. Né? Exatamente. Estão bem próximos. Né? Você lida com essas situações nas suas obras, Fábio? A emoção... Sim. As coleções elas são focadas para essa questão, ou para as questões de discriminação e racismo, não é? Ou de resgate da cultura africana, ou as questões emocionais, mas elas têm, pelo menos, por exemplo, o caso da coleção de sentimentos que são legítimos, a coleção que não cabe no meu mundo, alguns sentimentos que são legítimos também, eles existem, mas eles atrapalham mais a construção da relação entre as pessoas, então a gente tem ido mais nesse campo. Mas tem de um tudo, né? Tem também de sustentabilidade, meio ambiente. E o feedback? Como é que é esse feedback com os leitores? É uma coisa de outro mundo. Eu acho que é mais legal do que saber que o livro foi esgotado. Porque o público infantil ele ainda é um público que trabalha no processo de imaginário com umas construções muito mitológicas, né? Encontrar um autor, encontrar alguém que escreveu, muitas vezes, em algumas visitas que eu fiz, a gente visitava muito escola antes da pandemia, né? Claro que depois a gente está querendo retomar assim que houver condições de segurança, porque me faz falta encontrar com as crianças, ouvir os monstros que eles têm para contar, ouvir o que eles pensam dos personagens dos livros, porque aí isso também me ajuda a construir outras histórias, né? E eles encontrarem o autor era uma coisa assim surreal. É mais do que uma celebridade, porque a maior parte dos autores que a gente conhece são falecidos, né? Então quando você diz assim, você está vivo, né? Você tirando Maurício de Souza, grande parte. Um outro, né? E eles ficam impressionados com isso e fazem perguntas. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente sempre tem o cuidado, sabe, Márcio, no processo de escrita, de não tratar a criança como um ser que é incapaz de compreender as coisas, né? Como a Patrícia lembrou muito bem, a criança foi vista durante muito tempo como um adulto em miniatura incapaz, né? Porque ele só vai se tornar capaz depois que ele se tornar adulto. Ninguém vai se tornar capaz da noite para o dia, né? Porque fez aniversário. Essa construção ela é uma construção permanente, né? E olhar para a criança, ouvir a criança com respeito ao que ela está dizendo, com respeito à posição dela, dizer para você que nessas visitas que a gente vai em escola é muito mais confortável ser entrevistado por você, que tem uma carreira de jornalista e que a gente tem mais ou menos a previsibilidade das perguntas do entendimento, do que você ser entrevistado por crianças de 5 anos. Que não tem filtro. De maneira alguma, eles te botam em umas circunstâncias assim, muito complicadas. Assim, e se esse gato fizesse isso? Eu nunca pensei que esse gato fizesse isso. Né? E assim vai embora. Então, assim, é muito bacana isso. É gratificante ver que a gente tem esse respaldo das crianças no sentido de entender que elas são ouvidas e são respeitadas. Para além do livro, então, A gente fala sobre livro infantil, mas, na verdade, a literatura está aí para todo mundo ler. A gente observa aí os filmes, né, que são ditos animações, são tantos para adultos quanto, em algumas partes, para as crianças. Né? Mas todo o enredo, você observa que tem muita coisa voltada de uma forma muito mais conceitual hoje em dia. Como é que você observa as suas obras? Elas perpassam por todas as idades? Então, eu já tive situação da coleção de sentimentos de uma professora amiga minha ter trabalhado os livros, ter conversado com os alunos sobre isso, os alunos terem adorado e tal, e ela veio assim a trabalhar comigo na mesma escola e disse assim, olha, eu posso pedir para os meus alunos escreverem cartas para você? Eu falei assim, claro, isso a gente, né, a gente responde, bacana, a gente receita, e eu respondo até, né? Manda sim, manda as cartas. Eu vou organizar, eu vou mandar e tal, não sei o quê. E eu levei as cartas para casa para fazer a leitura no final de semana e responder, e eu comecei a achar que a escrita estava muito madura. Eu falei assim, nossa, essa molecada está escrevendo bem. Assim. Mas por quê? Eu escrevi pensando em 5, 6, 7 anos. E aí uma das cartas me chamou a atenção, porque a menina comentava sobre namorado. Eu falei, não é possível.
porque ela achava que o ciúme, o que ela sentia não era raiva, era ciúme, ali ela descobriu que era ciúme, e ela tinha que lidar com ciúme e tal. Eu falei, gente, não é criança, 6 anos de né? ciúme, namorando. Não é possível, né? Tão elaborado, ciúme tão elaborado, assim, 6 anos não é possível. Quando eu retornei para ela, eu falei assim, escuta, então, mas não, meus alunos são do 3º ou 2º no ensino médio. E aí eu desmontei e falei assim, mas como assim, né? E aí a gente vai descobrindo umas coisas curiosas, né? A gente não fala mais, a gente diz muito literatura infantil, literatura paradidática. Eu sinceramente, Márcio, eu aboli isso. Eu acho que o que existe é o trabalho artístico literário. Eu acho que a gente rompeu essas fronteiras. Está na vitrine, todo mundo tem acesso, pode ler. Né? Eu acho que é possível um pai curtir muito, mais do que às vezes o filho, a coleção de monstros, por exemplo, e é perfeitamente legítimo que isso aconteça, porque eu acho que a gente escreve para as pessoas. Se você passa a olhar a criança como um ser que precisa ser respeitado no seu processo de formação, o que você produz para essa criança é o que você produz o que você para uma pessoa, para um ser humano. Patrícia, cabe a colocação de que, na verdade, quando uma adolescente lê uma coleção que é voltada para um público, elaborado para um público de menor idade, e que ele identifica muitas coisas, que aquilo serve para ele como instrumento, na verdade ele poderia ter lido isso naquela idade em que o Fábio está propondo agora. É aquela leitura que eu não tive quando eu tive os 6 anos, que me ajudaria bastante e que eu estou tendo agora me identificando. É mais ou menos isso, não? Na verdade, toda a coleção, tirando a de sustentabilidade, ela trata de educação emocional. Se nós pensarmos que somos seres em desenvolvimento constante e que, pensando nessa formação integral, essas emoções elas vão permear toda essa minha construção cognitiva e de fazeres, quando eu me deparo com algo que fala assim, olha, você tem tristeza, eu falo assim, puxa, eu tinha tristeza antes, tenho tristeza agora, essa tristeza ela vai aparecer em outras ocasiões e eu vou revisitando isso. Então pode ser que ele não tenha lido antes, mas pode ser que ele até tenha lido e de repente ele vai ler novamente, ressignificando aquela tristeza no outro momento, por outras vivências que ele já tem. Então, eu acredito muito nisso que o Fábio colocou, né? Assim, eu sou fã dessa coleção, eu que comprei para o meu filho, eu tenho um filho de 10 anos, assim, ela é incrível, por quê? Porque nós somos esses seres emocionais, nós somos esses seres sociais, nós somos integrais, não somos essas caixinhas, né? Por que o adulto não pode demonstrar seus sentimentos, suas emoções? Porque estão ali e esse adulto vai cada vez ser melhor socialmente, se ele estiver nesse processo de autoconhecimento, se ele respeitar outra etnia, se ele entender que ali tem uma cultura diferente da dele, mas que tem muito valor, se ele entender o valor da terra. Eu sou encantada por essa coleção que é da sustentabilidade. Então, assim, como eu falei antes, é muito prazeroso trabalhar com essas obras, porque essas obras tratam de princípios que são princípios humanos, que estão aí postos e perpassam o tempo. Eu vou confessar, porque eu nunca fui de muita leitura. Sempre tive essa preguiça literária, mas sempre, e com o nascimento de Maria Clara, isso acabou sendo necessário. Você vai ter que ler algumas coisas, tudo mais. Só que hoje, a devoradora de livros é ela. É ela que tem essa aptidão de ler livros, de que eu recordo que em determinados momentos eu tinha que chegar e falar, não, deixa para ler o restante do livro amanhã, por hoje acho que já deu, né? Deixa para ler um pouquinho amanhã, porque devorava o livro que geralmente eram 15 dias, uma semana já tinha ido. Então, nasce esse gosto pela leitura, esse saborear a leitura. E esse exercício começa desde cedo. Então, quando a gente fala assim, nós não estamos mais tendo tempo para ouvir um ritmo de conversa. Aí eu penso assim, as crianças pequenas, elas têm como rotina uma roda de leitura. Aí o educador vai, reúne a turma, escolhe um espaço aconchegante da escola e vai lendo, e essa construção, esse imaginário vai ali e vai trazendo uma memória afetiva que um dia eu falo assim, nossa, aquela professora fez aquela leitura e aquilo conversou comigo, foi tão bom, como eu sinto saudade daquele tempinho, como era bom esse treino dessa escuta,
como ela era acolhedora, né? E falta às vezes isso, quando a gente pensa que tem que acelerar a conversa de alguém que falou bastante. E é bastante no áudio, mais ou menos isso. Fábio, é natural que as obras acabem assumindo outros formatos, muitas vezes de vídeo. Você observa esses personagens, essas personagens em um filme, animação, alguma coisa assim? Isso é muito legal. Nunca tinha pensado. Você fez uma pergunta de criança de 5 anos. Eu nunca tinha, de verdade, nunca tinha imaginado. Assim. Ia ser bárbaro, porque a coleção O Que Não Cabe no Meu Mundo, por exemplo, o título, a editora tinha trazido essa proposta, né? Quais são os sentimentos ou condutas ou comportamentos que não são tão legais assim, que não cabem, né? Existem, mas não é legal. E aí a gente criou 20 monstros, porque são 2 coleções. E ela descreve exatamente os monstros. Ia ser assim, genial se eles pudessem ser animados, né? Mas compreendendo e respeitando que a gente tem muito claro que cada vez que você cria um processo artístico, você tem uma outra linguagem, Sim, é outra, né? Mas assim, tecnicamente já está roteirizado tudo, né? Está roteirizado, já tem até a cara dos monstros, né? Então, uma coisa... eu acho que eu ia curtir muito mesmo, já fiquei até animado, porque às vezes tem experiência dessas visitas de escola em que as crianças recriaram os monstros ou com papelão ou em cartolina. Esses dias eu recebi uma fotografia de uma professora que refez os monstros todos em luva, né, para fazer fantoche, né? E aí eu fico todo animado cada vez que eles mudam o formato. Imagina ver isso, nossa. De repente curtas, né? Uns curtas, para trabalhar uns curtas com animação, muito bacana. Procura a gente que a gente conversa. Já está lançada a ideia. Opa! Já está lançada a ideia. Só conversar. E os desafios, Fábio? Que são filhos, né, que nascem. Sim. Muitos deles mantêm a idade, né? Os monstros vão ficar adultos também. Também. Não, eles não vão ficar adultos. O que aconteceu foi que a editora, participando da feira em Frankfurt, né, antes da pandemia, em um dos seminários foi cobrado a ausência de um trabalho que lidasse com isso justamente com o público pré-adolescente e adolescente. Difícil, adolescência, período difícil, né? Claro. Eu gosto, eu acho que é o público que eu trabalho, eu acho muito divertido. E aí a gente sentou para conversar sobre uma coleção que fosse trabalhar a inteligência emocional para esse público um pouco mais velho, embora tenha acontecido aquele episódio lá do ensino médio, mas para a gente trabalhar questões, até porque existem reações emocionais que são um pouco mais densas, né? Nenhum desses livros para criança, evidentemente, ia falar sobre depressão, embora reconhecendo a existência de depressão infantil. Sim. Não é essa abordagem, né? No caso de uma situação dessa. Acho que o foco maior é no adolescente, justamente está mais disseminado, né? E é mais fácil de você lidar vamos dizer, pelas beiradas, né? Com outro material, como por exemplo um livro, né? E aí nasceu a coleção que hoje a gente está chamando de Projeto Alme. Na verdade, são 10 livros também: frustração, mania, depressão, agressividade, né, uma série de coisas lá. E a gente trabalhou, e essa coleção ela foi escrita, ela ficou pronta, e aí veio a pandemia, né? Ela ficou pronta enquanto texto. Acho que quando a pandemia estourou, eu acho que a gente já tinha feito revisão, se eu não me engano, a revisão linguística. E aí a pandemia suspendeu tudo, né? Ficou tudo suspenso, por vários motivos. Primeiro, porque a gente depende do mercado, a editora para a qual eu trabalho depende do mercado externo, e aí trabalha com contâneo. O desembaraço alfandegário foi todo voltado para as questões da pandemia. Sim, parou geral, digamos assim. Parou geral e a gente deixou o projeto lá vivo, né? Só que foi um projeto que a gente construiu com muito carinho, porque eu digo assim para a Giba, que é a minha editora, a minha agente editorial, né? Assim, Jéssica, a gente está trazendo os meninos que leram a África do Dona Biá, a gente está acompanhando esses meninos. Então quem está ficando mais velho não são necessariamente os monstros, são os leitores. São os leitores. E eles continuam seguindo, né?
E ela falou assim, que bacana. Então aí surgiu essa ideia da coleção Alme, são 10 livros com esses temas, cada um desses livros com um gênero textual diferente. Então tem o diário, tem o relato pessoal, tem uma peça de teatro. Eu só não abordei poesia, porque não sou competente como poeta. Então, cada um deles tem um gênero textual diferenciado e estava pronto para ser lançado. Quando veio a pandemia, deu uma parada e nós retomamos, faz um ano agora. Só que aí a gente conversando, é muito bacana poder contar essa história, até porque tem notícias frescas aí. Conversando, nós ampliamos o processo desse projeto e hoje agora o Alme vai começar a sair. Nós tivemos reunião ontem, a gente já definiu que em 15 dias fecha a diagramação, então com certeza em um mês a gente já está com o livro físico, né? um mês e meio, e a gente deve estar lançando aí nos próximos meses. E só que agora, Márcio, assim, o que a gente fez foi uma fusão de linguagens. A editora convidou um músico, um rapaz muito jovem de Rondônia, chamado Socilo. Ele está fazendo uma trilha sonora para a coleção e compondo uma música em um ritmo musical brasileiro para cada livro. Para cada livro, ou seja, cada um vai ter uma coisa personificada ali. Personificada, né, a partir dos personagens que aparecem ali. Essas músicas vão fazer parte de uma playlist desses aplicativos de música, e o livro vai ser impresso com QR Code de acesso. Você já tem o roteiro, já tem a trilha sonora, só está faltando a animação. Está faltando o diretor de cinema. E a ilustradora, claro que a gente não vai trabalhar com uma ilustração tão explosiva, porque quando a gente lida com o público infantil, a ilustração compõe também a história, não é? A ilustradora, também a Marjorie, ela é uma moça também com um trabalho maravilhoso. Ela embarcou nessa conversa e ela está fazendo uma linguagem de ilustração diferente para cada livro. Então o primeiro é o que a gente chama de conceitual literário, né? Está normalzinho, o que a gente espera. O segundo livro ela já está trabalhando com a linguagem HQ. E aí a gente vai, né? Então com certeza vai ser uma coleção que a gente vai voltar aqui para falar, porque muito orgulho de ter escrito. De verdade é difícil quando você chamou de filhos. Eu pensei que você ia perguntar o que as crianças também perguntam, qual que eu gosto mais. Eu não vou dizer. Não, né? nem porque... A minha resposta padrão é África do Anibal, porque é primeiro. Mas ela também entende, nem se cresce muito. Mas eu acho que essa coleção da Alme, eu acho que foi a que eu tive mais oportunidade linguística de conversar. Eu percebo, Fábio, que é lógico, todo autor ele quer suas obras tendo o ápice, né, estourando, esgotando, mas eu percebo que a sua preocupação maior é levar um conteúdo a quem precisa, alcançar a pessoa. Não é o objetivo somente do autor, não, é alcançar o ser, contribuir na construção do ser, colocar de alguma forma uma condição para a pessoa analisar, observar e absorver o conhecimento. Exatamente. E dali trilhar um caminho cada vez melhor. E reagir, né? Mesmo que a reação não seja... É um olhar seu diante positivo. da sociedade, daquilo que você pode fazer. Exato. Com experiências que você tem ao longo da vida, para contribuir com essas pessoas. Para ver se e acho que tem uma questão que é o autoconhecimento, que é uma coisa que é uma busca que tem que ser nossa eterna. Você me fez pensar agora aquela situação de que plante uma árvore, tenha um filho, escreva um livro. Escrever o livro não é muito bom, né? Deve ser algo espetacular, que você vai escrever sobre tudo aquilo que você conheceu e que vai influenciar outras pessoas positivamente. E eu tenho uma preocupação muito grande, mas sem nenhuma, não é crítica. Eu acho que nenhum trabalho artístico é passível de crítica, a não ser que ele não carregue ética, não carregue responsabilidade. Que intencionalmente ele já seja deturpado. Né? Mal intencionado, uma coisa assim. Mas pessoalmente eu sou um leitor que eu gosto do trabalho literário que faz da palavra escrita o objeto da construção. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque
Nós temos uma corrente literária forte, em especial entre os adolescentes, por exemplo, que eu volto a insistir, eu não tenho nenhuma crítica, que ela é a corrente narrativa. São boas histórias, excelentes histórias, mas elas trabalham a história, elas trabalham um roteiro. O trabalho que eu tento desenvolver é com esse respeito da construção do autoconhecimento para além da narrativa, porque ter as histórias boas é uma questão de criatividade Sim. mesmo, de pegar as histórias na rua e tal. Mas o que eu tento fazer é dessa construção uma construção pela palavra mesmo. Então, assim, com cuidado muito grande na escolha do léxico, com cuidado muito grande na escolha dos diálogos, do narrador, com cuidado muito grande em relação a essa construção do que a gente chama de construção da palavra literária. Fábio, não posso me furtar de perguntar isso. Contribuição de Arlindo Ferreira, um escritor, Fábio. Então, acho que meu pai uma das coisas que a gente pode citar, que eu acho que foi assim muito marcante. Primeiro, meu pai e minha mãe me fizeram leitores. Muito curioso isso, porque não necessariamente eram leitores vorazes. Acho que um pouco a relação que você tem com Maria Clara. Meu pai também lia, mas não era uma pessoa que eu disse, está toda hora lendo. Mas meu pai comprava livro. E uma coisa que ele fazia questão de dizer é que comprar livro é comprar um objeto de construção, de processo, é como comprar um celular. É muito diferente do que eu via dos meus amigos e vi muitas vezes na trajetória de professor, de pai de meus alunos. Você vai gastar R$50 com livro, né? Então, porque é um livro, né? Tem todo um trabalho por detrás, Sim. não é só o objeto, né? Então minha casa sempre foi uma casa cheia de livros, né? Eu me lembro de não ler, ainda não ser alfabetizado e ter lido aí, entre aspas, não é? Ter feito processo de leitura de imagem de toda uma coleção chamada Tesouro da Juventude, né? Que meu pai tinha um orgulho imenso, porque, né? Depois disso, o próprio sentido que ele fez com o trabalho que ele teve, claro que focado muito ao amor que ele tinha pela cidade e pela história da cidade, né, de Cubatão, mas o desejo de contar a história, de contar causos, né, de fazer com que ele é uma pessoa incrível, né? E aí acaba influenciando, não tinha como, né? Teve que influenciar. Os Causos Cubatenses 2, um foi um sucesso, 2, e eu lembro que um dos bate-papos aqui, o seu pai, o Arlindo, ele comentou a respeito de que o 3, né, estaria esse ano já ventilado, já pensando em construção. Ficou um mito do autor, porque logo depois do falecimento dele, nós nos reunimos, meus irmãos e minha mãe, e a gente decidiu pegar todo o acervo que ele tinha de fotografias e enfim, prêmios e coisas bastante antigas e doar para o Instituto Histórico de Responsabilidade do Wellington. E o Wellington falou assim, então, olha, ele falou que ele estava escrevendo. Eu acho, mas vai virar mais um caos. Porque assim, eu já revirei computador, já revirei pasta para ver se eu acho alguma coisa. Eu tenho a impressão, ele chegou a comentar comigo de que ele ia lançar o 3, de que o desejo dele era lançando até ele falecer. Eu tenho a impressão que ele estava nessa fase que eu falei um pouco de colaborações, cabeça, né? colaborações. De colaboração, de recolher colaboração, e aí faltava sentar e escrever. Mas não achei nada, né? Então, eu acho que eu vou escrever um caos só para lançar o 3, contando para as pessoas o que vai ser o primeiro caos. Porque eu vou ter que explicar isso, onde é que estão os causos do livro 3, as pessoas me perguntam, eu não sei dizer. Mas enfim, né? Bom, de repente nasce aí um livro 3 de homenagem do leitor, né, de quem conviveu os causos com Arlindo, está relatando, cada um está relatando. É um convite interessante, não é pouca gente. Uns não vão se identificar porque não gostam das histórias, mas tem um pessoal aí que está aí. Que é para coroar esse trabalho, que é espetacular. Na verdade, é um trabalho histórico, né?
É um trabalho que, através daqueles contos ali, você consegue viajar numa Cubatão de anos atrás, né? Numa Cubatão do campo de futebol, nos domingos, numa Cubatão das pessoas sentadas à frente de casa, nas cadeiras ali, no bate-papo, nas situações mais hilárias. Eu me lembro de uma coisa, o Márcio, o meu pai foi homenageado na Semana von Schmidt, e eu e minha esposa, nós fomos com ele, né? E assim, o que o fez escrever esses causos era a impressionante memória que ele tinha. Era uma coisa assim que clareza. Nos assombrava. A clareza de... Ele citou, na Semana von Schmidt, acho que ele citou até a 5ª legislatura da Câmara, vereador por vereador, de cabeça e em partido. E eu dizia assim, depois que acabou, a Fabiola, minha esposa, comentou que pô, mas você lembra de todo, tal, não sei o quê. E eu falei assim, não, eu ainda falo do partido. Eu falei assim, então, faltou você dizer o número de votos. Mas eu acho que é isso, é essa memória e a memória afetiva à cidade. Porque é uma coisa também que eu cobrava dele, e que ele tinha a resposta correta, assim, olha, é bacana essa coisa de você contar a história, mas assim, torne-se escritor de contar a história e contar causos, né? E saia, vá para a ficção de fato. Não, os causos eram de Cubatão, tratava-se da memória efetiva da cidade. Na verdade, uma homenagem, né? Era uma homenagem muito grande, porque a cidade peca muito nisso, né? Essa questão do resgate histórico. Muitas vezes a gente tenta fazer isso por aqui, trazer as pessoas para falar um pouco dessa história que já está indo, e daqui a pouco nós não temos mais ninguém para contar a respeito, falar a respeito. E é uma história, uma cidade que tem uma natureza, e não é nem questionar, mas ela tem uma natureza de dificuldade de definir sua identidade. Sim. Né? Nós somos uma cidade muito cosmopolita, né? Sim. E são pessoas que estão aqui e que têm uma história da trajetória de uma cidade que sempre bateu o pé na sua existência, e que, se a gente não conseguir um mínimo de sempre lutou para pontuar, né, no mapa, né? Estamos aqui. Sempre se insurgiu. E ele sempre foi testemunho ocular, né? Diz ele, né? Teve o caso da barraquinha de fogos de artifício em época de festa junina, ele Armando Campinas, que eu ria muito. Eu ria muito. Realmente, os contos dos dois eram time de futebol e viagem de time de futebol. É espetacular. Que faz parte do resgate. Do resgate, não, eu acho, de apresentação da história dessa cidade. Sim. Que nós precisamos reconhecer em todas as etapas que Cubatão existiu, que existe, né, que ela viveu, e trazer isso e colocar de uma forma para que sirva para a posteridade, para as gerações conhecerem, né? Precisamos resgatar isso. Quem não tem identidade costuma ter mais problemas emocionais e psicológicos para lidar com a construção do futuro. Quem não tem passado não consegue planejar. Quem não observa o que já aconteceu e valoriza o que se tem, né, não consegue avançar. Fábio, então os projetos estão bombando, vento em popa. Então, a Patrícia está assumindo aí a divulgação dos infantis. Que é um trabalho bacana, uma coisa legal agora, trabalhar esse público, que é um público que tem que absorve bastante, né? Deixar o autor na sua criatividade. Sim, sem se preocupar com... Que o que você falou é de fato uma verdade. Na verdade, essa parceria vem por gostarmos das pessoas. Não é uma questão como um autor comercial. Faz parte, mas não é o foco. O foco é realmente trazer algo bom, algo que possa preencher mais a humanidade das pessoas. Quando você fala dos causos do pai do Fábio, me veio assim, nossa, seria encantador o Fábio escrever uns causos para as crianças contando de Cubatão. Já estava aqui olhando, pensando como seriam as gravuras, as imagens. As encomendas que a gente recebe, não sabe nem da onde. Seria quase que um relato de Sucupira, né? Nossa, ia ser incrível. Eu fiquei assim pensando, puxa, um outro jeito deles olharem, porque assim, faz parte dessa identidade do processo eu valorizar, né, a minha representatividade, né? Assim, eu preciso gostar de Cubatão. Eu preciso gostar do local que eu estou, preciso gostar da minha cor de pele,
eu preciso gostar do meu jeito de cabelo, eu preciso... Por quê? Porque assim, é assim que eu vou atuar de uma forma mais positiva no mundo, na sociedade. Até para você ter um entendimento de por que as coisas são hoje assim. Hoje nós temos bairros urbanizados, mas que não começaram sendo urbanizados. Sim. A Vila Nova era um bananal. Sim. E tem até um vizinho nosso lá, comentando como morei na Vila Nova, e ele comentando em umas entrevistas, num bate-papo com ele, ele falou, olha, eu comprei o meu terreno, na verdade não era um terreno, era um buraco. Era um buraco, tinha a rua, eu olhei depois no dia seguinte, eu vi o quantos caminhões eu tinha que colocar lá dentro para aquele buraco desaparecer, caminhões de aterro, quer dizer, isso as pessoas observam hoje a Vila Nova estruturada, mas não tem ideia. Então esses relatos são bons para você observar como as coisas surgiram e o tempo que se leva para que as coisas se tornem cada vez melhores, né? Os bairros que se consolidem e para que a cidade, que outrora já foi aí, é um dos maiores centros de produção do país, possa ter uma condição diferenciada, né? Observação. Eu acho que a questão do valor também está nisso, na território. Território, assumir essa questão da territorialidade. Isso. Eu até mudei para não gaguejar. Mas é bem isso mesmo, porque aí eu não preciso fugir, né? Eu posso agir e contribuir aonde eu estou, né? E por isso que é tão bacana esse trabalho, né? Nós atuarmos aqui, mas estamos expandindo. Então, as escolas, as cidades, a Baixada, o Estado, que se sentir interessado, a gente está aqui porque a gente gosta de pessoas. Maria Clara, tem identificação dos contatos dele na tela? E, meio independente disso, por favor, passa o contato de comunicação, o e-mail, o WhatsApp. O WhatsApp 13 99127 8394. Então, o pessoal que estiver interessado aí, as escolas que estiverem interessadas em receber esse material, em estar conhecendo e tudo mais, entra em contato com a Patrícia e com certeza... aí projetos, possibilidades, ter o autor para estar na escola ali conversando. Dá para seguir no Instagram também. No Instagram também? Escritor, eu não tenho rede social. Você não tem tempo para isso, Fábio? Eu não curto também. As pessoas aqui tocam. Não, porque lógico, a gente precisa ter uma referência aí, mas eu acho que é importante porque as pessoas divulgam lá o que está acontecendo. Então, por exemplo, o lançamento da Alme, de certo, vai estourar por lá. E escritor Fábio Ferreira, né? Isso. Viu? Não sei mesmo, não é mentira, eu não tenho mesmo. Eu não... porque tem bastante coisa surgindo por aí. A gente não vê a hora mesmo de voltar a fazer visita à escola e ter esse contato com os meninos e não vê a hora de soltar os projetos. De repente sai alguma obra falando desse período da pandemia, dessa coisa toda, desse entendimento, desse afastamento. Então, porque assim, para as crianças, não tem escola, 1 mês, 2 meses, daqui a pouco a escola está fazendo falta. Sim. Falta do convívio, falta... Sabe que eu trabalhei bastante nesse processo de escrita agora na pandemia, porque o isolamento nos obriga, de fato, a isso, né? E a gente já... eu finalizei 2 livros adultos, e um deles a gente estava falando uma coisa sobre Cubatão, né? Eu escrevia o romance sobre a biografia de um personagem histórico verdadeiro chamado Benjamin de Oliveira, que foi o primeiro palhaço negro da história do Brasil, talvez do mundo, né? Muita gente coloca o Benjamin só como um palhaço e todo respeito, eu acho que um grande profissão. Só que o Benjamin foi muito mais do que isso, né? O Benjamin foi uma criança que foi agraciada, vamos dizer assim, que não tem graça nenhuma, pela lei do ventre livre, né? Fugiu da fazenda, viveu com ciganos, fugiu dos ciganos porque ia ser vendido para ser trocado por cavalo. Chega no Rio de Janeiro na condição de palhaço, depois dali ele é compositor, ator de teatro, escritor, tradutor, cenógrafo, produtor cultural. O sujeito tem uma importância, Benjamin de Oliveira tem uma importância na construção da cultura nacional, da virada. Talvez o primeiro filme tenha estreado, o primeiro filme tenha interpretado o Guarani como sendo uma das primeiras películas filmadas no Brasil. E quando você parte para a biografia dele, que é o
a mais divulgada, normalmente fala assim, é o primeiro palhaço negro do Brasil. Então tem muito mais coisa. Muito mais coisas que pegam, né, nessa questão. Eu acabei construindo, e onde é que eu queria chegar, né? Como a família dele, a mãe, e ele reencontra a mãe depois de quase 60 anos. Nossa. A mãe dele faleceu já centenária. Como a biografia dele é muito focada na figura dele, é óbvio, a gente tem muito pouco documento. A gente tem mais relato dele em algumas entrevistas. Eu construí toda a história ficcional para a família dele, que a gente sabe muito pouco. E eu trouxe essa família para cá, para a Baixada. Então a gente passa pelo sítio do avô do Schmidt, a gente conta a história dos Caifazes, a gente conta a história dos túneis de Santos e dos quilombos, em especial ali o Jabaquara, o Pai Felipe. Eu trouxe para cá porque é mais fácil lidar com a história que a gente tem proximidade. E o objetivo era esse que a gente estava falando um pouco antes. Quem não tem compreensão do que é o seu passado tem muita dificuldade de planejar o futuro. Não consegue mensurar o que precisa ser, o que já foi feito. O que já foi feito, o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, e principalmente o processo de construção a partir daqui, né? Para que a gente não fique toda vez tendo que reinventar a roda. E descobrir quem nós somos enquanto brasileiros é uma missão que eu acho que todos nós que escrevemos, que compomos, pintamos, é obrigação nossa. Recuperar quem somos enquanto brasileiros, de fato, né? Porque um país com essa miscigenação, com um caldo cultural fantástico, ainda de vez em quando se pegar nas armadilhas do estereótipo do vira-lata, é muito triste. Sim, sim. A gente não é um país de potência, né? Nós somos poderosos, né? E nós temos tudo para ser potência, a história principalmente nos dá essa condição. Isso, né? Essa é outra coisa que a gente vai voltar aqui qualquer dia para falar, porque eu acabei de submeter para as editoras e está esperando resposta. Ótimo, maravilha, vamos trazer aqui, com certeza será publicado, com certeza está... de um jeito ou de outro lado de sair, mas também tem tanta coisa que a gente já começa a ficar acelerado demais, e se o objetivo é a gente conversar com calma, a gente precisa botar as coisas no lugar. Bom, estamos chegando no finalzinho desse nosso bate-papo aqui, agradecer a presença da Patrícia, a sua presença, Fábio, e sempre aberto aqui, está falando do trabalho, está trazendo aqui as ideias, isso é muito bacana. Eu costumo dizer que as gerações têm as suas incumbências. E as gerações daqueles que hoje estão com 60, 70 anos e que se deparam com as tecnologias e desenvolvem, é espetacular. Eu rendo homenagens, porque eu sei que daqui a alguns anos serei eu na casa dos 200 e dos 30, né? E que de frente com muita tecnologia, sem baixar a cabeça e correndo atrás de entendimento. Eu acho que a nossa geração já vem acompanhando tantas transformações, né? E que sempre está ávido aí essa necessidade e esperança de que sempre há uma transformação maior e melhor do ser humano. Sim. E através das obras literárias isso pode ser contribuído e muito. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pelo convite, pela deferência. Patrícia, gratidão. Gratidão. E assim vamos chegando ao nosso bate-papo, finalzinho do nosso bate-papo. Fábio Ferreira aqui com a gente, Patrícia Travares, nos botões eletrônicos Maria Clara, agradecendo sempre a participação de todos os convidados, sempre a sua audiência, desejando um excelente dia, uma excelente noite de descanso, uma excelente manhã. Fique com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.